palestra a seguir tem o tema As Visões de William Blake e seus ensaios de imaginação ativa. Camila Mordaski Córdova é psicóloga clínica em Curitiba, graduada pela Faculdade Evangélica do Paraná, pós-graduada na formação da personalidade, pós-graduanda na formação da personalidade na psicologia analítica de Carl Gustav Jung e também em imaginação ativa pelo Ichthys Instituto. Muito bem, agora, depois de eu me apaixonar por ele, gostaria que vocês tivessem a oportunidade de se apaixonar junto comigo, pelo William Blake. Meu trabalho, As Visões de William Blake e seus ensaios de imaginação ativa, trata da biografia e da arte desenvolvida por esse filósofo, alquimista, artista, xilógrafo, que viveu entre o século XVIII e o século XIX. Quem é o William Blake, afinal? Tá aqui a fotinho dele. Primeiro, ele não frequentou a escola formalmente. Então, ele era, apesar de ser extremamente culto, ser uma personalidade erudita, no tempo dele, ele influenciado pelo pai, né? Jamais frequentou a escola formal. Né? Ele nunca foi para a escola. Ele estudava em casa, autodidaticamente. Aos 10 anos de idade, a única educação formal que ele teve foi sempre voltada para a arte. Aos 10 anos de idade, ele começou as aulas de desenho dele, e quando ele tinha 15 anos, o pai o inscreveu numa escola de estilogravura, ou seja, ele trabalhava imprimindo manualmente, artesanalmente, os livros da época. Né? Qual é a relevância dele aqui para a gente hoje? William Blake, espontaneamente, passava por processos de imaginação ativa desde cedo. A primeira visão dele, o que eu estou chamando de imaginação ativa aqui? São as visões que ele mesmo descreveu, transcreveu nas obras dele. Né? A primeira imaginação ativa, ou visão de que nós temos notícia, foi de quando ele tinha 4 anos de idade. Né? Ele descrevia as coisas que ele via e os diálogos que ele tinha diálogos com essas imagens. Exatamente como 80 anos depois o Jung foi ter com as imagens dele, né? 80 não, talvez 100 anos, um pouco mais. Exatamente como hoje é a estrutura de uma imaginação ativa, né? Hoje que tem esse nome, né? Hoje que a imaginação ativa se tornou uma técnica científica estudada e comprovada. Na época, ele não tinha tudo isso. Ele simplesmente desenvolvia esses diálogos espontaneamente, com 4 aninhos de idade. Eu já vou mostrar para vocês como é que eram as imaginações ativas dele. Trouxe um exemplo aqui. Essas imaginações ativas tinham diálogos. E, ao longo do tempo, essas imaginações ativas iam transformando a personalidade dele. E o que antes poderia ser motivo de sofrimento para uma criança tão pequena, porque ele apanhava quando ele chegava em casa e dizia que tinha conversado com Ezequiel, ou que tinha visto anjos nas árvores, ou que o anjo tinha conversado com ele. Né? Ele chegava em casa e apanhava. Ele não tinha com quem contar. Imaginem a situação, né? Assim como ele, outras personalidades descritas por Jung e pelos biógrafos do William Blake tinham visões. Né? Swedenborg é um alquimista do século XVI, se eu não me engano. Kant, o filósofo Kant. Joana d'Arc, né? Como todos nós sabemos que tinha visões também. O apóstolo Paulo e os escritores, o T.S. Eliot e o Yeats, que vieram depois do William Blake também, né? Todos aqueles anteriormente descritos ali vieram antes dele,
E os escritores que se inspiraram no William Blake também tinham visões coincidentemente, ou não coincidentemente, né? Não importa o quão distantes estejam histórica e culturalmente, ou quão dissonantes tenham sido suas maiores motivações pessoais, todos esses figuram como personalidades históricas, cujas vidas são guiadas por visões espirituais. O que são visões espirituais? Visões espirituais são imaginações ativas do terceiro e último nível, que nós chamamos hoje em dia, dentro da psicologia analítica, de captação da dimensão espiritual. É o nível mais profundo de imaginação ativa, aquele que leva ao maior grau de transformação. Justamente porque tem acesso a dimensões arquetípicas. E a relação que estabeleceram com dimensões espirituais os dotou de sabedoria e motivação para darem movimento a grandes ideais artísticos, filosóficos, religiosos, políticos e sociais que transformaram a história. Mesmo na época em que ele viveu, apesar de ter estudado desenho e depois estilogravura, o William Blake não aprendeu, por exemplo, a pintar. Existe uma imagem de uma figura que conversava com ele, nas visões dele, que jamais foi nominada, mas sempre foi muito desenhada por ele. E ele aprendeu a pintar ele aprendeu técnicas de pintura através das visões dele. Portanto, a arte que ele praticava era sempre muito complexa. Todos os biógrafos dele concordam nisso. Ele era uma pessoa extremamente rejeitada pelo meio onde ele vivia. Dos artistas da época da Inglaterra do século XVIII, não consideravam muitas vezes arte o que ele fazia. E, na verdade, como a Adelaide estava falando agora há pouco brilhantemente, no caso do William Blake, é visível que, por mais que hoje as obras dele sejam vistas e apreciadas esteticamente, o que ele estava fazendo era tentar não enlouquecer. Ele tinha que dar conta de um inconsciente que se manifestava, quisesse ele ou não. Então, ele precisava dar expressão para esse inconsciente para não enlouquecer, dar uma expressão adequada, e ele escolheu a arte, a arte plástica, além da literatura. Ele lia muito, como eu havia dito, ele estava acostumado. O pai dele era muito erudito, apesar de nunca ter ido para a escola formalmente. Olhem de que consistia o paladar literário do William Blake e do pai dele. Ele apenas lia Emanuel Swedenborg, Jacob Boehme, que é um dos discípulos de Nicolau de Cusa, o filósofo estudado pela Sônia na tese de doutorado dela, que é um místico que cunhou o conceito de símbolo. Portanto, Jacob Boehme, Paracelso, todos alquimistas, grandes filósofos da Inglaterra, Locke, Bacon, Winckelmann. Isso ele lia criança, adolescente e leu por toda a vida. Imaginem o quão recheada, o quão densamente povoada era a mente desse ser humano, desse indivíduo, Então, além dele ter essa expressão natural do inconsciente jorrando, aflorando na mente dele, ele tinha todo um arcabouço, todo um preparo para conseguir dar conta disso. E ele precisou dar conta disso sozinho, porque ele era renegado por todo mundo. Essa é uma das obras dele, é o Ancião dos Dias, uma obra de 1794. Ele nasceu em 1757 e morreu em 1827, se eu não me engano. Aqui é a descrição das visões que ele tinha, São experiências espirituais profundas, como, por exemplo, aqui ele teve aos 4 anos vislumbrando a face de Deus na janela, sobre a qual
lógico, ele deu um grito, né? E apanhou por isso em seguida. Ou quando, ainda criança, passeando pelo campo onde morava, encontrou uma árvore repleta de anjos de asas iridescentes e num descampado avistou Ezequiel, o profeta Ezequiel, calmamente sentado. Mais tarde, adolescente, dizia avistar-se com os profetas bíblicos em seus passeios nos arredores de Londres. Westminster, onde ele nasceu, é distrito de Londres, né? Todo esse trabalho interior que ele desenvolvia consigo mesmo, para dar conta desse inconsciente que jorrava através dele, tornou ele um perfeccionista. Ou seja, da mesma maneira que a sociedade o rejeitava, porque não consideravam que ele fazia arte, e ele era muito crítico em relação aos demais, quando precisavam imprimir um livro com qualidade, quem eles chamavam? O William Blake, né? Imagine, a técnica de estilogravura é aquela técnica em que você esculpe numa tábua de madeira aquilo que você quer imprimir num livro, né? Então, você esculpe uma tábua de madeira, em seguida você passa a tinta e vai imprimindo página por página. Quantas páginas tem um livro? Né? E ele era um perfeccionista nessa arte. Ele chegou mesmo a revolucionar a técnica da estilogravura na época, até que ele tivesse essa inspiração e modificasse a maneira como a gravura era feita. Era possível imprimir os livros com apenas 3 cores, até que ele teve, já adulto, né, a estilogravura era a profissão dele, ele tinha aprendido com 15 anos e foi a atividade que o sustentou pela vida toda, né? Esse era o ganha-pão do William Blake. Ele teve uma visão com o irmão morto dele, o Robert Blake. Já havia falecido há anos, quando o William Blake ainda era criança, e ele teve uma visão com o irmão dele. O irmão dele ensinou para ele como ele deveria fazer a técnica a partir de então. Foi assim que ele revolucionou a técnica da gravura e chamou de impressão iluminada, né? Foi ele que inventou ele com a participação especial do irmão dele, né? Revolucionando então a técnica de impressão de todos os livros da época. Outra característica importante era que quando ele imprimia os livros dele, ele imprimia de forma que, claro, que o número de cópias era reduzido, portanto, pertencia a um grupo seleto. Cada obra, cada exemplar que ele produzia dos livros dele, e cada um dos exemplares era único. As cores eram diferentes, a assinatura era diferente. Imagine, você tem um livro único que é só teu na tua mão, né? De um místico desse. Eu queria ter um dia. Vou ter que ir para a Inglaterra procurar. Apesar dele ter pintado por toda a vida, ele não é considerado, nem hoje em dia, um grande pintor. Porque as técnicas que ele usa, por mais que nós leigos achemos lindo, né? E nos provoque a atenção e todas as emoções, todas as tripas, já digo, ficam reviradas quando você olha para um quadro de William Blake, ele não é particularmente reconhecido como um grande pintor. As técnicas que ele usa não são técnicas aprimoradas. Ele é reconhecido como um pintor, como um grande pintor pela qualidade simbólica das obras dele. Se você fizer uma análise de todas as obras plásticas do William Blake, você vai ver que todas elas, muitas vezes, já tinham aparecido em visões, tá? Ou fazem sentido uma em relação à outra, então ele não tem obras que tenham uma importância individual, elas têm uma importância na medida em que expressam um estado psicológico pelo qual ele passava durante anos, meses, né? Portanto, é curioso que, por mais que ele tenha assim, mais de
de 100 pinturas, ele tem um busto na abadia, um busto de bronze na abadia de Westminster, que é a abadia oficial onde se casam todas as princesas, a rainha da Inglaterra casou lá, agora o casal, a Kate e o Harry casaram lá, a família real da Inglaterra toda faz todas as cerimônias nessa abadia, né, a abadia mais importante da Inglaterra. Ele tem um busto na abadia de Westminster na parte dos poetas, né? É por essa arte que ele é mais reconhecido. Apesar de dentro da abadia de Westminster ele ter desenhado muitas das câmaras mortuárias dos nobres que tem lá, né? Ele nunca foi reconhecido pelas obras plásticas. Esse é o busto dele lá. O William Blake, curiosamente, faleceu no momento em que ele já não trabalhava mais, né? Ele era um senhor, tinha 80 e poucos anos quando morreu, já não estilogravava mais, não exercia a profissão de estilogravurista, mas ele recebeu uma encomenda para fazer imagens para ilustrar uma nova edição da Divina Comédia, que, como nós já sabemos, é dentro da literatura, descrita inclusive pelo Robert Johnson no Inner Work, que é um livro só sobre imaginação ativa. A Divina Comédia é classificada como uma imaginação ativa, do Dante Alighieri, né? E William Blake recebe essa encomenda, faz todas as pranchas, faz todas as imagens para ilustrar a Divina Comédia e morre assim que ele termina a última. Assim que ele faz a última imagem, fico até arrepiada de pensar nisso. Quando ele faz a última imagem do Empírio, não dá tempo dele terminar os exemplares, nem começou a fazer os exemplares, ele só fez as pinturas para ilustrar e morre. Né? Perfeito, não podia ter morrido de jeito melhor. Tanto que eu nunca me deparei, algumas pessoas já me disseram que há um exemplar da Divina Comédia mesmo, com o texto integral, ilustrado por ele, eu nunca vi. Esse é um livro, a Tasken é uma editora de livro de arte, então esse livro é um livro que eu nunca vi no Brasil, só vi na internet para comprar da Europa. E ele tem todas as imagens que o William Blake fez para compor essa edição da Divina Comédia que havia sido encomendada. Mas não tem o texto integral da Divina Comédia, é só um livro de arte. Tá? Vamos às visões? Ele chama as visões dele de visões memoráveis, defensive memories. Por que a gente pode considerar as visões dele como imaginações ativas genuínas? Primeiro, porque a forma delas é dialética. As imagens falam com ele fala com as imagens e as imagens falam entre si. Há um diálogo, há uma troca. E na medida em que o diálogo acontece, ele e as imagens se transformam. Além disso, elas são profundamente carregadas de um conteúdo místico e simbólico, correspondente à estrutura das imaginações ativas do terceiro nível, descrito por Robert Johnson, que é a captação do nível espiritual. Vou ler para vocês agora uma das visões bem curtinha, tá? Deixa eu pegar uma nota aqui. Certa vez, vi um demônio numa língua de fogo. Isso é uma visão interior, tá? Que se elevou até um anjo sentado numa nuvem, e o demônio proferiu estas palavras. A adoração de Deus é honrar seus dons em outros homens, segundo o gênio de cada um, e amar mais aos maiores homens. Quem inveja ou calunia os grandes homens odeia Deus,
pois não existe outro Deus. Ao ouvir isso, o anjo tornou-se quase azul. Recompondo-se, porém, ficou amarelo e, por fim, branco, rosa e sorridente e respondeu, ou seja, ficou desconfortável, né? Essa transcrição é literal, então esses ezinhos aí são como ele escreveu, tá? Eu fiz questão de transcrever exatamente como ele escreveu nos livros dele. Idólatra, não é Deus uno? E não é ele visível em Jesus Cristo? E não deu Jesus Cristo, olha a provocação, e não deu Jesus Cristo sua sanção à lei dos 10 mandamentos? E não são todos os homens tolos, pecadores e nulidades? Respondeu o demônio. Tritura um tolo no almofariz com trigo, e assim não será separada a sua tolice. Se Jesus Cristo é o maior dos homens, deverias amá-lo no mais alto grau. Ouve agora como sancionou ele a lei dos 10 mandamentos. Não zombou do sábado, e assim do sábado de Deus? Não matou quem foi morto por sua causa? Não desviou a lei da mulher apanhada em adultério? Não roubou o trabalho alheio para sustentar-se? Não deu falso testemunho ao recusar-se à defesa perante Pilatos? Não cobiçou ao orar por seus discípulos e ao lhes pedir que sacudissem o pó de seus pés diante dos que se negavam a hospedá-los? Digo-te, nenhuma virtude pode existir sem a quebra desses 10 mandamentos. Jesus era todo virtude e agia por impulso, não por regras. Depois de ele ter falado, contemplei o anjo, que estendeu os braços, envolvendo a língua de ouro, e foi consumido e acendeu como Elias. Olha a nota depois, tá? Essa imaginação ativa já tinha terminado. Imagino que isso aqui seja uma nota que ele colocou no caderno dele e fez questão de daí transcrever na obra, né? Nota dele, tá? Do próprio William Blake sobre esse diálogo. Este anjo, que agora se tornou um demônio, é um amigo íntimo. Muitas vezes lemos juntos a Bíblia em seu sentido infernal ou diabólico, que o mundo há de ter caso se comporte bem. William Blake, desafortunadamente, aqui na América Latina, ele não é muito conhecido, porque o inglês que ele usa é um inglês arcaico, né? Ele já é um inglês do século XVIII, XIX, e ele usa um inglês muito mais antigo do que aquele que já estava em voga na época em que ele era vivo para escrever. Portanto, é muito difícil traduzi-lo. Muito difícil. O que eu achei, inclusive, de obras são coletâneas de estudiosos de literatura aqui do Brasil, que fazem coletâneas de obras e fazem pequenas coletâneas de coisas que, entre outras, jamais foram traduzidas, né? As grandes obras dele só tem em inglês mesmo e em outros idiomas. Porém, nós temos acesso a algumas outras obras, por exemplo, obras cinematográficas que foram inspiradas no pensamento e nas obras dele. Vocês já assistiram O Silêncio dos Inocentes? E assistiram depois O Dragão Vermelho? A continuação do Silêncio dos Inocentes? Vocês se lembram que aquele assassino que o personagem do Anthony Hopkins ajuda a policial a pegar era inspirado no William Blake? Vamos assistir lá de novo. O Dragão Vermelho, tanto que o nome do filme é O Dragão Vermelho, ó. Ó o Dragão Vermelho. Né? Os personagens do filme, o psicopata do filme é identificado, ele está identificado com a personalidade do William Blake e com as obras dele. Então, esse é o Dragão Vermelho e a Mulher Vestida de Sol. Essa obra aparece no filme.
O que são visões, afinal? São irrupções do inconsciente através das quais os conteúdos dos complexos autônomos e conteúdos arquetípicos emergem e se fazem ouvir como pessoas definidas. Ou seja, isso irrompe e precisa ganhar expressão. Isso pode virar uma alucinação ou pode virar uma imaginação ativa. Trata-se de processos suprassensíveis, isso é, estão para além dos processos sensoriais básicos do corpo e da consciência subjetiva, em que a vox dei se faz ouvir como também ocorre nos sonhos. Aqui, quando a gente fala de Deus, é sempre é bom lembrar, né? A gente não está falando de um Deus extra cosmológico, simplesmente, né? Das religiões institucionalizadas. A gente está falando de um centro da alma, a gente está falando do self, a gente está falando do centro da nossa personalidade, né? Então, é uma questão mais interior do que exterior. É uma experiência visionária. O que é a experiência visionária? Ela acaba por ser absolutamente pessoal, particular e única. Por isso, para os outros, o William Blake era uma pessoa excêntrica e até meio insuportável, mas ele sabia muito bem o que ele estava fazendo com ele mesmo. Johnson já sinaliza que existem exemplos de imaginações ativas genuínas na literatura que denotam um ego inteiro e participativo dentro de dramas primordiais da alma humana, né? Envolvendo lealdade, traição, enfim. E para que esse conteúdo seja assimilado, é preciso ter ego. O que é isso, né? É um ego capaz de se alargar a ponto de conseguir assimilar todo esse conteúdo inconsciente, que de outro modo seria insuportável, né? Visão ou alucinação. Estas visões devem ser entendidas ao mesmo tempo como intuições introspectivas que captam o estado do inconsciente. Não se trata, porém, de um caso de double conscious, dupla consciência, porque não há indicação de uma dissociação da personalidade. Pelo contrário, os símbolos do si mesmo têm caráter unificador. As visões são, pois, uma irrupção da assim denominada pelos místicos medievais visão unitiva da consciência. A faculdade imaginativa torna-se um catalisador para as imagens interiores e os eventos dramáticos contidos nelas tomam conta do indivíduo e ele experiencia em primeira mão a unidade do self, sua beleza, seu significado, seu caráter horripilante, seu caráter conflitante, né? Que parece tudo tão lindo, né? Imagine só você se deparar com um dragão daquele, né? Ele descreve que uma das vezes em que o dragão foi conversar com ele estava no inferno com ele, né? Portanto, diante da tentativa de transmitir o inexplicável, usa-se a linguagem poética e religiosa de natureza simbólica por excelência. É muito difícil você transmitir e expressar, muitas vezes, através de palavras, o que você vive na imaginação ativa. Por isso ele precisa dar conta desse negócio assim, ó, pintando. Não tem como falar, né? Essa é a Pitch, a Piedade de Blake. Há cerca de 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de... Eu nem sabia quem era esse cara, tá? Não sabia nada disso dele ainda. A Sônia me disse, vamos fotografar o William Blake. Eu fotografei essa imagem, né? Eu fui a dama deitada, desfalecida, a Piedade, antes de estudar isso aqui. Olha só como a coisa é. O símbolo tem um aspecto inconsciente mais amplo que nunca é precisamente definido ou inteiramente explicado, sobretudo em se tratando do conflito interior que se instala afinal. Não existe desenvolvimento da consciência no sentido humano sem o conflito ético. A consciência sempre envolve os confrontos éticos, passamos a perceber que os valores, as atitudes e as formas de conduta que se abrem para nós são conflitantes e descobrimos que devemos fazer escolhas morais. A experiência unitiva da consciência, paradoxalmente, é sublime em si mesma. O inconsciente coletivo é um arcabouço saudável na medida em que comporta as imagens primordiais, os fundamentos universais da psique. Impassíveis de manipulação, pois permanecem alheios esses conteúdos a todo arbítrio subjetivo do ego e representam um âmbito da natureza que não pode ser melhorado nem deteriorado. Podemos auscultar seus segredos, mas não manipulá-lo.
Muito bem, esse foi o William Blake. Obrigada.